trabalham normalmente. Então eles fazem. Estava a ver isso no fone. No centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela, que aproveitando a barulha, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia, não é biombo de sala, que aproveitando a barulha, só pensa em fotografá-la. Mulher na democracia, não é biombo de sala. Dizem que se chama Teresa, seu nome é Teresa Torga, muda a Pica-Pai Benfica, atura a malta da Borga, aluga quartos de casa, mas já foi primeira estrela, agora é modelo à força, que o diga António Capela. Teresa Torga, vencida numa fornalha, não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Teresa Torga, vencida numa fornalha, não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Viva as mulheres! Vivam as mulheres! Vivam as coisas! Eu disse viva! Foste tu é que disseste viva! Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos agora dar início à nossa roda de conversa, cujo tema é a prostituição em Portugal. Acabámos de assistir à performance das artistas Joana Ricardo e Andréa do Carmo, uma maravilhosa performance, uma ode a todas as mulheres e à democracia, à nossa tão querida democracia. Vamos ter hoje connosco Inês Renda, mulher feminista e técnica de projetos da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e o Lobby Europeu das Mulheres, bem como o Parlamento e vários órgãos europeus, consideram a prostituição como uma forma de violência contra as mulheres e o atentado aos direitos humanos que deve ser combatido. Assim sendo, a Inês vem aqui dar-nos algum insight sobre desmistificar alguns mitos sobre a prostituição e entender a perspectiva abolicionista da plataforma, bem como permitir-nos conhecer o projeto Exit. A roda de conversa irá também ser traduzida pela Inês Rolim, intérprete de língua gestual portuguesa. Pedia-vos que estivessem com os vossos microfones desligados. Claro que podem ter as câmaras ligadas à vontade. Nesta primeira parte, a Inês irá fazer-nos a sua exposição e irá permitir-nos aprender com ela. E depois teremos então uma segunda parte, um debate aberto a todos, onde então todas e todas poderão participar. Muito obrigada. Passo a palavra então à Inês. Olá a todas e a todos, obrigada Inês, são muitas Inês, sempre. Bom, então eu vou tentar partilhar, eu vou apresentar um PowerPoint, não sei se já tenho permissão. Eu vou dar aqui permissão. Sim, já está, sim, já está, já pode. Ok. Ai, o que é isto? Desculpem. Ok.
Bom, então, como a Inês disse, eu venho aqui em representação da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e do projeto Exit Direitos Humanos das Mulheres a Não Serem Prostituídas, que é um projeto implementado pela plataforma com o apoio de várias outras organizações, e eu já passo a explicar. Portanto, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres é uma organização que reúne 29 organizações que lutam pela igualdade entre as mulheres e os homens e a defesa dos direitos das mulheres, através da construção de sinergias, e é também em Portugal a coordenação do Lobby Europeu das Mulheres e da Associação de Mulheres da Europa Meridional. Se calhar passo esta parte, pronto, vou tentar que ela seja mais breve para que depois possamos passar para a conversa. Então, o projeto Exit é, como a Inês disse, um projeto feminista, abolicionista, e é financiado pelo Programa Cidadãos Ativos. Já tivemos um primeiro projeto Exit entre 2017 e 2018 e atualmente temos este projeto desde 2019. Como eu disse, são várias organizações que apoiam este projeto, e são estas todas que aqui podem ver, algumas já conhecidas. Ok. Se eu estiver a falar muito rápido em relação à tradução para a língua gestual, por favor digam-me, que eu posso, com os nervos, esquecer-me disso. Então, o projeto é implementado por nós, pela plataforma, em conjunto com as nossas parceiras norueguesas da Kvinna Fronten, e depois conta com o apoio de várias organizações feministas ou que lutam pelos direitos das mulheres e também de organizações que trabalham diretamente com pessoas em contexto prostitucional, nomeadamente a Associação Uninho e a ERGT, portanto a Associação Uninho em Lisboa e a ERGT em Coimbra. Os objetivos deste projeto são de compreender como o sistema da prostituição está organizado em Portugal, contribuir para a promoção de respostas de saída e a organização de serviços de apoio às mulheres na prostituição, sensibilizar e formar as e os jovens, que consideramos serem o grupo fundamental para a mudança de paradigma no que à prostituição e, no fundo, à transformação feminista da sociedade diz respeito. E depois, obviamente, educar a sociedade em geral acerca do modelo da igualdade ou modelo nórdico, que é, lá está, o modelo legal de enquadramento da prostituição, legal e não só, mas de enquadramento da prostituição que nós, enquanto abolicionistas, defendemos. A nossa ação tem 4 elementos principais: informação, investigação, capacitação, formação, modificação de comportamentos. Até agora já foram muitas as coisas que fizemos, assinalei aqui algumas. A Conferência Abolicionista Internacional sobre o Sistema da Prostituição, que trouxe sobreviventes do sistema da prostituição, ativistas, jornalistas, investigadoras e investigadores, decisores políticos. Também as formações para jovens abolicionistas e ações de conscientização, campanhas de sensibilização e materiais informativos, recursos para que se possa refletir sobre este tema em vários contextos. E finalmente, como resultado indireto deste projeto, também o primeiro projeto piloto interdisciplinar para a criação de programas Exit, portanto, de saída do sistema da prostituição. Para tentar explicar um bocadinho isto, pediram-me também que falasse sobre o enquadramento legal em Portugal neste momento. Portanto, como muitas e muitos saberão, neste momento não é criminalizada a pessoa que está na prostituição em Portugal, nem a pessoa que compra sexo. É crime, portanto, neste artigo do Código Penal, as pessoas que lucram com a prostituição de outra pessoa. Portanto, aquilo que nós entendemos como lunocínio normalmente se designa o proxenetismo, pronto, dependendo. E então, o que este projeto piloto vem fazer é criar pela primeira vez um projeto de âmbito nacional que está incluído no Orçamento de Estado para 2021, que ofereça respostas às pessoas que estão em situação de prostituição e que desejem sair do sistema da prostituição
que é uma coisa que não temos ainda em Portugal e, portanto, teremos agora pela primeira vez em 2021 e se tudo correr bem, depois isto poderá passar então para uma política pública recorrente e cubra todo o país. Em relação à investigação que estamos a fazer, o objetivo era investigar o sistema da prostituição em Lisboa através das histórias de vida das mulheres que estão ou estiveram no sistema da prostituição e dos testemunhos das e dos profissionais que contactam e trabalham com elas, para com este conhecimento contribuir para o desenho de programas de saída do sistema da prostituição, que sejam interdisciplinares e que se possam lá estar aplicar a nível nacional. E produzir recomendações e estratégias relativamente ao combate do sistema da prostituição, ao tráfico e ao proxenetismo, está ali um erro, bem como uma educação sexual feminista, abolicionista a ser adotada nas escolas. E também orientações para a formação dos profissionais e das profissionais que trabalham diretamente com pessoas em situação de prostituição. Eu penso que tudo isto se calhar já fui dizendo, não é? Mas, enfim, a modificação de comportamentos passa, lá está, por ter como público-alvo as pessoas jovens e oferecer-lhes ferramentas para que também possam em conjunto e em coletivo debater estas questões. As campanhas de sensibilização, a mais impactante foi a campanha que teve lugar no verão de 2020 e que teve como destinatários os compradores de sexo, que são normalmente uma parte ignorada na questão do sistema da prostituição e nos quais nós queríamos colocar o foco, invertendo um bocadinho o ónus do debate e da responsabilização sobre estas matérias, uma vez que normalmente quando pensamos em sistema da prostituição pensamos imediatamente nas pessoas que estão na prostituição, nomeadamente nas mulheres, quando obviamente o sistema inclui vários atores e os homens são sem dúvida, os homens compradores de sexo são sem dúvida um dos atores importantes. Em relação às formações para jovens abolicionistas, fizemos 4 formações com ativistas jovens de diferentes partes do país e depois cada jovem em conjunto com outro jovem multiplicou no fundo estas formações, criando ações de conscientização no seu grupo, no seu coletivo, na sua escola, onde seja, seguindo um kit de formação que nós também criamos para esse efeito, para que se pudesse fomentar o debate sobre este assunto. Decorreu também destas formações a criação da Geração Abolição Portugal, que é um coletivo abolicionista, jovem, que talvez também algumas pessoas já conheçam. Recolhemos também testemunhos de jovens abolicionistas, tudo isto pode ser encontrado no site e eu no final da apresentação deixo lá o endereço do site do projeto. E agora sim, então passando para, no fundo, a questão substancial sobre tudo isto e apresentando a perspectiva do projeto e da plataforma. No fundo nós enquadramos o sistema da prostituição como mais uma das múltiplas manifestações, portanto a violência contra as mulheres e as raparigas é incrivelmente adaptável e manifesta-se em todas as dimensões da nossa vida e nós acreditamos que o sistema da prostituição é uma dessas formas de violência ou esse um dos domínios de violência contra as mulheres e as raparigas. E é uma manifestação clara da desigualdade que em todas as áreas ainda encontramos. Esta é a definição de violência contra as mulheres e as raparigas segundo a CEDAW. E assim para enquadrar é difícil, não é? Mas para falar de violência contra as mulheres e as raparigas, sabemos pela ONU Mulheres que 1 em cada 3 mulheres sofre em algum momento da sua vida de violência sexual ou física. Também sabemos que menos de 40% das mulheres vítimas de violência procuram algum tipo de apoio. Depois em Portugal, em 2018, 89% das vítimas de violação eram mulheres e a totalidade dos agressores eram homens.
Como também sabemos, muitas vezes os agressores são conhecidos das vítimas, são próximos das vítimas, familiares, amigos, etc. Isto, obviamente, as raparigas, a situação é igual, portanto 79% das crianças vítimas de abuso sexual eram raparigas, quase a totalidade dos agressores são homens. Em 2019, o crime de violência doméstica foi o crime mais reportado às forças de segurança e depois também, como é de conhecimento, é um crime ainda mal entendido e pouco, e a responsabilização é muito pouca, e portanto aquilo que acontece de facto depois não tem uma repercussão em muitos casos para os agressores, porque para as vítimas obviamente tem. Em relação, quando falamos de sistema da prostituição, nós falamos sempre em 4 atores, portanto das pessoas na prostituição que são maioritariamente mulheres, dos compradores de sexo que são quase sem exceção homens, da indústria do sexo, que envolve todas as pessoas que lucram com a exploração sexual das mulheres, portanto os traficantes, proxenetas, os donos dos bordéis, os donos dos apartamentos onde isto se passa, até mesmo às vezes taxistas que têm esquemas, não é, para lucrar com esta situação, e depois toda a sociedade, e aqui inclui-se o Estado, incluem-se as organizações da sociedade civil, inclui-se cada pessoa individualmente, todas as pessoas, coletiva e individualmente. Portanto, pensar nisto como um sistema e não apenas, normalmente estes debates ficam muito focados na liberdade individual e apenas nas pessoas que se prostituem, ou melhor, nas mulheres normalmente. Depois pensamos sempre no sistema da prostituição introduzindo a dimensão de género. Pensamos que é completamente impossível discutir o assunto da prostituição sem percebermos quem é que são as pessoas na prostituição e quem é que são os compradores de sexo. E aqui vemos claramente que há uma desigualdade entre mulheres e homens. Também o integramos numa perspectiva de opressões múltiplas, isto é porque obviamente mulheres migrantes, mulheres mais velhas, pronto, há uma série de fatores que tornam as mulheres mais vulneráveis a serem capturadas para o sistema da prostituição e também dentro do próprio sistema da prostituição a sofrerem mais violência e mais opressão. E depois entendemos esta questão do sistema da prostituição como um requisito para a transformação feminista da sociedade. Portanto, sempre pensando na opressão contra as mulheres como uma questão transversal e que enquanto uma mulher, ou neste caso muitas, mas enquanto uma mulher não estiver livre e não estiver segura, então nenhuma mulher está. Portanto, entendemos isto desta forma. Eu em relação aos atores, coloquei alguns números assim de repente, mas esta questão depois também envolve uma reflexão mais filosófica, digamos assim, e feminista, por isso os números servem só para tentar orientar-me. Portanto, eu estou aqui a tentar tirar esta barra daqui porque não consigo ler, só um bocadinho. Ok. Portanto, como eu disse, as pessoas na prostituição são, na sua esmagadora maioria, mulheres e a prostituição envolverá entre 40 a 42 milhões de pessoas em todo o mundo, 90% das quais estarão ligadas a um proxeneta e obviamente estes dados nós nunca conseguimos ter uma noção muito precisa, mas dão uma ideia da realidade do sistema da prostituição. São maioritariamente mulheres, em Portugal estima-se que existam cerca de 28 mil pessoas na prostituição e mais de metade são mulheres migrantes. E nos outros países este número ainda é mais alto. A constituição do sistema da prostituição em cada país obviamente varia, mas há sempre uma percentagem muito substantiva de mulheres migrantes na prostituição. O que é que isto nos diz? Diz-nos que mulheres com várias vulnerabilidades veem essas vulnerabilidades exploradas.
mesmo no caso acontece muitas mulheres que vêm para parar outros países pensando que vão encontrar um trabalho ou alguém lhes promete um trabalho que não é obviamente estar na prostituição e depois acabam por ver-se num país estrangeiro em prostituição, em redes de prostituição. É um fenómeno bastante comum. O número de mulheres no sistema da prostituição tem crescido de forma constante na União Europeia, bem como a mobilidade das mesmas entre países e zonas geográficas. E porquê? Porque a prostituição é um sistema de opressão global e, portanto, transporta de uns países para outros mulheres em situação vulnerável, criando-se, sobretudo em países onde a prostituição é considerada um negócio. Nesses países são normalmente destinos preferenciais de turismo sexual, e onde não há oferta suficiente de mulheres para a prostituição, então é preciso trazer mulheres de outros países e, portanto, criam-se estes destinos de turismo sexual. Ok. Então, aquilo que sabemos é que, e aquilo que nós pensamos e consideramos é que a prostituição é inerentemente uma violência contra as mulheres e porque estamos no fundo a dizer que um homem pode, através do dinheiro, comprar o acesso ao corpo de uma mulher, à sua intimidade, e pode, no fundo, condicionar-lhe a sua autodeterminação sexual. E, além disso, estas mulheres sofrem de múltiplas violências. Estas violências normalmente é um contínuo de violência, tal como na sociedade, também na vida das próprias mulheres se nota este contínuo de violências. Porque muitas delas abandonaram a escola muito cedo, tinham histórias de famílias disfuncionais, tinham histórias de famílias disfuncionais ou sofreram de negligência. A falta de alternativas económicas foi o motivo pelo qual a maior parte, a esmagadora maioria, entrou na prostituição e também a razão pela qual permaneceu na prostituição, ainda que estudo após estudo nos mostre que 90%, são sempre à volta destes números, das mulheres já desejaram e desejam sair da prostituição. 94% das mulheres relatam já ter vivenciado algum tipo de violência. Agora estou a ler números que se reportam a um estudo que foi feito em Portugal, e 56% já tinham sido diagnosticadas com patologias do foro mental. Quase metade já tinha tido algum tipo de ideação suicida. Portanto, no contexto dentro da prostituição, 63%, isto agora falando em 9 países que foram estudados, 63% já tinham sido violadas, 68% sofriam de stress pós-traumático e, novamente, a esmagadora maioria desejava sair da prostituição, mas não encontrava outra forma de sobrevivência, de subsistência. Isto porque pensamos que, como obviamente as mulheres muitas vezes não têm apenas de se sustentar a si mesmas, mas também aos seus filhos. E, além disso, também é um fenómeno comum terem de sustentar maridos e outras pessoas, que muitas vezes funcionam numa linha ténue entre relação romântica / proxenetismo. Em relação aos compradores de sexo, portanto, aqui compradores de sexo são homens que compram o acesso ao corpo das mulheres. Temos a ideia muitas vezes de que são homens isolados e, portanto, que de alguma forma as mulheres poderiam estar a cumprir aqui alguma espécie de função social, quando na verdade é difícil encontrar um comprador tipo. Há compradores de sexo de todas as classes sociais, há compradores de sexo, muitos deles são casados, têm relações sociais que nós consideraríamos completamente normais, e como vemos é um fenómeno que está ligado a esta ideia de masculinidade, em que um homem pode ter acesso a uma mulher
e o seu desejo prevalece sobre o desejo dessa mulher e sobre a determinação e a liberdade dessa mulher, porque encontramos isto em qualquer classe, Estes homens têm maior probabilidade de considerar a prostituição um crime sem vítimas, e também têm, peço desculpa, e também têm mais dificuldade em identificar mulheres que estão na prostituição vítimas de tráfico, por exemplo. Portanto, também a ideia de que os homens poderiam eventualmente servir de, no fundo, referenciar mulheres que estejam a passar por uma situação de violência, depois isto de facto também não se verifica. São os homens, isto é muito importante, o sistema da prostituição existe porque há procura. Portanto, são os homens que procuram a compra do sexo que alimentam o negócio. Dentre os compradores de sexo nos Estados Unidos, cerca de 25% são compradores regulares, e este dinheiro é que, no fundo, dá os salários dos proxenetas e alimenta este negócio e a sua expansão e o seu crescimento. Curiosamente ou não, aliás, não penso que curiosamente, mas aquilo que nós ouvimos falando com profissionais que trabalham com mulheres na prostituição e também com as próprias mulheres, é que muitas vezes estes homens vêm procurar na prostituição o cumprimento de fantasias sexuais mais extremas que não realizariam com as suas companheiras habituais, não é? Com as mulheres que não estão na prostituição. Portanto, cria-se também aqui uma espécie de hierarquia entre umas mulheres e outras, e que vêm, no fundo, cumprir estas fantasias que encontram numa prostituição, numa pornografia muitas vezes muito violenta, e que trata os corpos e a personalidade e as mulheres como objetos, e por isso é importante para nós também relacionar estes dois fenómenos e percebermos que na Europa 11 anos é a idade média da primeira exposição de uma criança à pornografia, e em Portugal, Portugal não é diferente. Eu devo estar aí muito rápido, não sei, não consigo ver as caras de ninguém, mas vou continuar. Em relação à indústria do sexo, portanto, como eu disse, às pessoas que lucram com a exploração dos corpos e da intimidade das mulheres e das pessoas na prostituição, nós sabemos que em todo o mundo mais de 20 milhões de pessoas são vítimas de tráfico de seres humanos, e na União Europeia 62% do tráfico de seres humanos é para fins de exploração sexual. Destas pessoas que são traficadas, 95% das vítimas são mulheres e raparigas, que vêm, como já disse, de vários países. Normalmente os proxenetas ficam com 40% a 50% do valor pago pelo comprador de sexo à pessoa na prostituição, ou seja, também a ideia de que se ganha muito dinheiro. Eu já ouvi muitas vezes dizerem-me, sim, ganha-se muito dinheiro, mas o dinheiro primeiro não é só, obviamente, para a pessoa que está na prostituição, e depois as mulheres muitas vezes têm de pagar os espaços onde estão, têm de pagar as roupas, às vezes quando estão inseridas em redes de proxenetismo ou de tráfico, são obrigadas a pagar dívidas, por exemplo, pela viagem que fizeram do país do país de origem para o país onde estão na prostituição. E portanto são mantidas também nesta rede altamente lucrativa para traficantes e proxenetas e as pessoas que lucram, e muito pouco lucrativa para as mulheres. Tanto é que a esmagadora maioria das mulheres, quando procura a saída da prostituição e se dirigem a associações como o Oninho, já não vêm com poupanças, nem têm uma vida económica ou financeira organizada. E pronto. Normalmente, aliás, um proxeneta em bolsa, como eu dizia, sim, bastante por cada mulher que mantém na prostituição, e contudo, apesar de ser do lenocínio ser um crime em Portugal, o número de condenações é muito baixo e tem tido tendência a decrescer nos últimos anos. O que mostra que há uma grande
ignorância ou indiferença em relação a este assunto, tanto por parte da sociedade em geral, que não o debate sem recorrer a estereótipos indignificantes para as pessoas que estão na prostituição, como por parte das forças de segurança que não agem nem na prevenção nem no combate a um sistema de exploração das mulheres. Outra questão é que o proxenetismo e o tráfico de seres humanos costumam andar de mãos dadas. Isto porquê? Porque, como eu explicava há pouco, os países que regulamentaram a prostituição tornaram-se locais atrativos para a indústria do sexo e, portanto, o que acontece é que o mercado tende a expandir. Há mais procura também de compradores de sexo do estrangeiro, há mais procura, há necessidade de mais mulheres, temos de trazer mais mulheres para cá. E muitas vezes com desconhecimento dessas mulheres daquilo que vão fazer para esses países ou sob a chantagem, ameaça, etc. Outro dado interessante é que muitas vezes as redes de proxenetismo e de tráfico estão também ligadas a tráfico de armas e de droga e são redes altamente adaptáveis. Quem também lucra com a regulamentação da prostituição são os países que a regulamentaram, porque a partir do momento em que podem recolher impostos, podem, no fundo, o que estão a fazer é lucrar também eles próprios com aquilo que nós consideramos ser uma violação dos direitos humanos das mulheres. Ok. Só um bocadinho. Relativamente aqui em relação à sociedade, que se calhar faz sentido, eu já devia ter feito isto no início, mas vou dizer brevemente quais são, em linhas gerais, os enquadramentos legais para a questão da prostituição. Portugal, que é semi-abolicionista, no fundo, porque criminaliza apenas quem explora, quem lucra com a exploração sexual das mulheres. Há países que optaram pela regulamentação, ou seja, em que a prostituição é considerada um trabalho como outro qualquer, é designado trabalho sexual e nesse caso, portanto, os três atores, digamos assim, as pessoas na prostituição, como os proxenetas, como os compradores, não há criminalização para nada disto e há regulamentação. As mulheres têm determinados locais onde podem prostituir-se e uma série de outras regras e são consideradas, portanto, umas regras impostas pelo Estado e são consideradas trabalhadoras. E depois temos também países que optaram pela abolição do sistema da prostituição e pelo modelo nórdico que foi primeiramente implementado na Suécia em 1999 e desde então já foi adotado por vários outros países, nomeadamente a Irlanda do Norte, a República da Irlanda, a França, também Israel e outros que agora de repente não me consigo lembrar, mas têm sido vários. E então, aquilo que normalmente discute-se a regulamentação como uma forma de proteger os direitos laborais das pessoas na prostituição, mas de facto a maior parte das mulheres opta por não se registar como trabalhadora do sexo. E também a violência não é mitigada num contexto de regulamentação, não só porque a violência é intrínseca ao ato sexual comprado, mas também porque, como vemos na Holanda, entre 40% a 50% das pessoas na prostituição consideram a violência a que estão sujeitas a sua maior preocupação. Na Suécia, isto em relação à sociedade, nós entendemos que o modelo abolicionista, o que faz é criminalizar quem explora, quem lucra com a exploração sexual das mulheres, portanto os proxenetas, criminaliza também o comprador de sexo, por considerar que este é cúmplice e é a razão pela qual as mulheres estão a ser sexualmente exploradas e criminaliza através de penalizações, por exemplo, monetárias, como no caso da França.
e descriminaliza totalmente as mulheres. Portanto, a ideia aqui nunca é optar por uma lógica proibicionista de criminalização das mulheres. E então, na Suécia, quando esta lei foi implementada, uma grande percentagem das pessoas ainda não era a favor desta lei, e, entretanto houve uma mudança de consciência social e a maior parte das pessoas estão agora favoráveis a esta lei. O modelo nórdico, além de criminalizar tanto o lunocínio como a compra de sexo, o que faz também é investir em programas de saída, com opções a nível de habitação, de formação profissional, de apoio psicológico, de saúde física e mental. Portanto, obviamente é oferecer uma alternativa real às pessoas que desejem sair do sistema, e entendendo que esse é o seu direito humano. Eu agora, se calhar, talvez esta parte vá repetir um bocadinho aquilo que já disse, mas como parte do projeto Exit, estamos a levar a cabo um estudo diagnóstico sobre as mulheres no sistema da prostituição em Lisboa, que teve início o ano passado, em julho, que ainda não foi finalizado, mas já há alguns resultados preliminares. Estes resultados são decorrentes das histórias de vida que foram recolhidas pela equipa de investigação junto de mulheres que estão ou estiveram no sistema da prostituição. E tem estes objetivos: além de conhecer as histórias das mulheres, conhecer também indiretamente quem são os compradores de sexo, quais são as dinâmicas do sistema de prostituição em Lisboa, e depois também no fundo, tudo isto para podermos elaborar recomendações para uma estratégia com propostas de ação social e política para um programa de saída do sistema da prostituição. Eu posso ler aqui esta citação que é de uma das mulheres que foi entrevistada, e que dizia: as nossas desgraças vinham todas da miséria em que a gente vivia. O meu pai gastava quase tudo o que ganhava e era pouco no vinho. A gente vivia de esmolas, das esmolas dele, quando se lembrava que tinha uma família para sustentar, e das esmolas da outra gente que tinha pena. Acho que não faltava lá em casa nenhuma forma de violência. Há uns anos eu estive numa casa de abrigo e a psicóloga de lá fazia-nos falar da violência que não era só física, que era psicológica, sexual, de dinheiro, pois na minha família havia delas todas. Enfim, e como este testemunho mostra, na esmagadora maioria dos casos há um contínuo de violência que é transversal às várias etapas da vida das mulheres e que muitas vezes começa no próprio seio da família, nas idades mais precoces, e que depois se perpetua no sistema da prostituição. Os resultados preliminares deste estudo são exatamente a prevalência de mulheres na prostituição para venda de sexo e dos homens que compram o sexo, a vulnerabilidade socioeconómica das mulheres como fator de entrada e também de permanência no sistema da prostituição, a prevalência de contextos familiares violentos e a prevalência de contextos comunitários socioeconomicamente débeis e de ambientes de exclusão social. A reduzida qualificação escolar e profissional. Uma das questões que obviamente dificulta a saída das mulheres do sistema da prostituição é o facto de não só a qualificação escolar normalmente não ser tão elevada, mas também o facto de terem estado vários anos no sistema da prostituição faz com que haja um grande gap no seu percurso profissional, que depois dificulta a inserção profissional. A prevalência de relações afetivas marcadas pela dependência e pela toxicidade. Muitas delas contaram na equipa de investigação que tinham relações pessoais, mas que eram bastante dependentes e em que o homem muitas vezes era economicamente dependente da mulher e em que ela era emocionalmente dependente dele. Também as mulheres que estão conscientes do estigma social que impende sobre a prostituição e sobre elas, e que isso em si também é uma grande forma de violência contra elas.
a identificação de necessidades prioritárias, habitação, apoio económico, tratamento de dependências e inserção no mercado de emprego, a agudização das carências em contexto de pandemia, normalmente, bom, não só como por razões óbvias, esta tem sido uma situação muito difícil para as pessoas na prostituição, mas é também uma situação que é uma porta de entrada a outras pessoas para a prostituição. Porquê? Porque, devido à precariedade, à pobreza, as crises económicas são momentos oportunos para a captura de mulheres e de outras pessoas para o sistema da prostituição. Elas também sentem esta percepção de insuficiência de apoios. Neste estudo não mostram ter uma opinião sobre o melhor enquadramento legal para esta situação. Também não conseguem identificar um comprador tipo, porque lá está, ele varia, é bastante variado. A ligação entre o recurso à prostituição e o consumo de pornografia, que eu já referi, a existência de diferentes fatores diferenciadores de valorização das mulheres, ou seja, o que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que dentro do sistema da prostituição, todos aqueles preconceitos que socialmente já identificamos, como o racismo, como a preferência por raparigas mais jovens, tudo isso se reflete depois também nas preferências dos compradores de sexo e numa espécie de hierarquia que existe dentro do sistema da prostituição entre as mulheres. Umas acabam, portanto eles, no fundo a procura dos homens é que determina o preço das mulheres e estes fatores, estas formas de opressão determinam estes preços que se atribuem às mulheres. A prostituição que decorre em vários contextos, bares, apartamentos, na rua, e depois todas elas também salientaram a questão da violência do sistema, a violência dos compradores, a violência dos proxenetas, a violência das entidades públicas que não oferecem saída e que as discriminam, da sociedade que também ignora o assunto e da própria atividade que também é estigmatizada. Portanto, são todo um conjunto de violências sobre estas mulheres. E finalmente lá está a referência a formas de aliciamento para a prostituição internacional. Uma coisa que é clara é que as mulheres na prostituição andam muitas vezes de um lado para o outro e respondendo a este fluxo deste sistema que é global. Bom, no nosso site há também a referência a outras organizações dedicadas à abolição da prostituição e também ao apoio das pessoas em situação de prostituição. Em Portugal, como referi, em relação ao apoio direto a mulheres em situação de prostituição, existe a Associação Uninho, que trabalha há décadas em Lisboa, que já acompanhou milhares e milhares de mulheres na prostituição, e também em Coimbra a Associação ERGT. E eu daria particular destaque à Space International, que é uma organização internacional que é formada por sobreviventes do sistema da prostituição que lutam pela abolição do sistema da prostituição e que o consideram uma violência contra as mulheres e as raparigas. Também no site isto desformatou um pouco, peço desculpa, no site há também vários recursos. Destacaria esta brochura feita pelo Lobby Europeu das Mulheres sobre os mitos associados ao sistema da prostituição. E finalmente deixo aqui os endereços das redes sociais e do site. E pronto, estou disponível agora, não sei se fui rápido ou demasiado lentamente, não tenho bem certeza, mas se calhar é mais interessante também podermos abrir o debate. Eu queria só dizer que realmente aquilo que é a nossa perspectiva é que temos de olhar para os factos, e os factos o que nos mostram é que não se trata de uma questão de liberdade individual, mas antes de uma opressão sistémica sobre as mulheres e as raparigas em particular, que este sistema se interliga com outros sistemas de opressão
nomeadamente sobre as pessoas racializadas, sobre as pessoas migrantes, e que a regulamentação do sistema da prostituição, no fundo, dará aso a uma banalização da ideia de que os corpos das mulheres estão disponíveis ao desejo masculino, e também que seria uma forma de comodificar os nossos corpos e a nossa atividade e a nossa intimidade, e que por isso mesmo acreditamos que enquanto sociedade temos o dever de eliminar esta forma de opressão sobre as mulheres, até porque no momento em que falamos de consentimento, como falamos hoje em dia, e de liberdade sexual, pensamos que não se pode retirar este sistema dessa conversa. Obrigada. Agradecemos também, Inês, por esta excelente partilha. Acho que foi muito enriquecedora e deste-nos realmente dados e até nos possibilitaste ter acesso a vivências pessoais. Então agora poderia perguntar se alguém tem alguma questão que queira colocar à Inês. Também podem fazer. Eu queria colocar uma questão. Olá. Olá, não sei se ouve bem? Sim. Sim, ok. Eu queria perceber essa questão de, como tu disseste, quando há uma oferta sempre que há uma procura, se não há procura não há oferta, é como qualquer produto. E então eu queria perceber, porque a questão principal e base é que os homens consomem as mulheres, compram as mulheres para ter sexo. Então, o problema principal... Eu deixei de ouvir, não sei se... Sim, acho que a internet da Ana ficou parada. Vou enviar uma mensagem. Ok. Só um bocadinho, pode ser que ela entretanto volte. Se mais ninguém tiver nenhuma questão, podem deixar no chat também as questões, claro. E poderemos fazer um pequeno intervalo agora antes do debate, 10 minutinhos, para podermos descansar um bocadinho e também se calhar orientar algumas ideias para debatermos. Eu queria perguntar, Inês, se podemos ter acesso ao PowerPoint que mostraste, que tantas informações tem. Ok? Sim. Tens o micro desligado, exato. Mas queres que envie agora ou Eu vou tentar para mim, tu depois fazes ok. chegar. Então no fim eu envio, está bem? Claro Eu só que sim. corrigi alguns erros que eu vi que tinha ali erros, pronto, não ortográficos, mas de digitação. Acontece, não tem problema nenhum. Ora, então, talvez a Ana já estava de volta, mas parece-me que não. Já está. Desculpem, Caio. Acho que a internet não está muito boa. Pronto. Já está boa. Ótimo. Então, estava a dizer, porque enquanto isso está a ser feito, entre aspas, não se dá o lugar às mulheres que queiram, como as que são vítimas, de ter uma opção de trabalho como todos os outros trabalhos, pagando os impostos, com todos os direitos que têm os outros trabalhos, porque eu percebo que este trabalho não é visto na sociedade como um trabalho digno, mas se for visto como um trabalho digno, talvez essas mulheres possam ter outras possibilidades. Isso é o que eu não termino de perceber. E obrigada pela fala. Gostei muito. Obrigada. Bom, é assim, é complexo, mas nós entendemos que não é profissionalizando aquilo que achamos que é uma forma de violência contra as mulheres, e como vemos, não só pelas histórias de vida delas, mas também pelas estatísticas e conversando com elas, se percebe que dificilmente é uma atividade emancipatória. Entendemos que os nossos recursos devem estar direcionados para criar programas de saída suficientemente abrangentes e fortes que ofereçam uma alternativa e direitos,
lá está, direitos de habitação, direitos, vários tipos, todos os direitos que imaginamos que qualquer pessoa precisa, para que possam sair de um sistema opressivo. Não pensamos que é, nem sequer higienizando um sistema opressivo, que a violência deixará de acontecer dentro deste sistema. Não foi isso que aconteceu nos países que regulamentaram, por exemplo, na Holanda não deixou de existir violência contra as pessoas na prostituição. Passa a existir é também uma violência do Estado para com essas pessoas, no sentido em que não só recolhe os impostos dessas pessoas, como lhes determina a forma de onde é que se prostituem e como é que o fazem, e estão sujeitas muitas vezes a exames médicos e uma série de check-ups para serem consideradas, para percebermos, pronto, para não serem portadoras de doenças e coisas desse género. É uma perspectiva que achamos que é também opressiva sobre as mulheres. Portanto, não sei se respondo à pergunta, porque no fundo a pergunta acaba por ser a pergunta, não é? Que alternativa é que preferimos, não é? Como é que protegemos e damos liberdade às pessoas na prostituição e às mulheres? Nós acreditamos que profissionalizar aquilo que para nós é uma opressão, e eu acho que, pronto, enfim, é banalizar essa violência, e todo o trabalho que temos feito enquanto feministas é exatamente não invisibilizar as violências, é combatê-las, por mais que pareça impossível, porque há muitas violências que parecem impossíveis de eliminar, mas com o tempo e com o trabalho e com o esforço coletivo, combatem-se e eliminam-se progressivamente. Bom, não sei se respondi. Obrigada. Mais uma questão agora. Se ajuda a sair estas mulheres do tráfico, da prostituição. A minha pergunta é depois como voltam a trabalhar num trabalho digno, entre aspas, porque, por exemplo, há muitas mulheres que trabalham na prostituição que são mulheres trans, ou, por exemplo, não sei, alguma mulher que tem, por exemplo, se eu tiver um filho e tenho que prostituir-me para alimentar esse filho, depois se eu saio da prostituição, faz o quê? Vendo drogas? Ou como é que seria esse processo? Sim, lá está, os programas de saída, aquilo que fazem é exatamente fazer esse acompanhamento também de inserção profissional. Por exemplo, mesmo nós aqui em Portugal não temos, como eu disse, programas de saída, mas, por exemplo, a Organização do Ninho faz esse acompanhamento, e tem também protocolos para a inserção profissional das pessoas que saem da prostituição. E no fundo é assim, não é deixar as pessoas, não é? No fundo, sai da prostituição e depois não há nada que vais fazer a seguir, obviamente não. A ideia é oferecer alternativas, fazer um acompanhamento, como em qualquer outra situação de inserção profissional e de inserção social. Há uma série de populações que têm necessidade dessas ofertas, e pronto, e esse é o papel do Estado, da nossa perspectiva. Obrigada. Então, o único problema que ficaria aqui para mim seria das mulheres que sim querem trabalhar disto. Por exemplo, têm na casa delas e atendem a gente que elas querem. E pronto, esse seria o único problema que ficaria agora. O problema das mulheres que são violentadas e que não querem fazer esse trabalho, mas têm que, já estaria resolvido. Sim. Obrigada. Assim, como a abolição é do sistema da prostituição, é de um sistema que lucra com a exploração sexual das mulheres. Não é a criminalização ou a proibição da atividade individual das mulheres ou de quem quer que seja. Por isso é que falamos sempre em 4 atores e preferimos não falar só de um, porque não faz sentido, porque não é um ator isolado. Ou seja, no modelo nórdico, não se criminaliza a venda de sexo. Criminaliza-se a compra no sentido de desincentivar e de acabar com um sistema que é opressivo.
mas a ideia nunca é perseguir mulheres que estejam na prostituição, seja por que razão for. Hum, e é isso. É combater o sistema opressivo, não exatamente individualmente tornar alvos as mulheres. Claro que, pronto, isto porque não nos faz sentido legislar ou pensar a sociedade para, para um pequeno grupo, ignorando tudo o que isso possa significar para milhões e milhões de mulheres que se encontram nesta situação. Porque quando estamos a profissionalizar esta opressão, também lhes estamos a dizer a essas mulheres que elas devem estar ok com aquilo que está a acontecer-lhes, porque é uma profissão e é um trabalho como outro qualquer. E depois não é esse o seu desejo, na maior parte dos casos, de ficar, hum, e é uma internalização dessa opressão como uma coisa normal. Eu penso que isso também é um problema, que é dizer, nós não estamos aqui para oferecer programas de saída ou para te apoiar numa alternativa de vida, estamos aqui para te dizer que é ok. Eu penso que isso não é uma boa perspectiva para lidar com este assunto. Obrigada, sim. O que me faz confusão a mim é que não saberia encontrar essa linha entre quando é prostituição porque eu quero e quando é porque me obrigam. E se eu quero fazer esse trabalho porque quero, então onde estão os meus direitos como trabalhadora? Se as outras não vão ter. Ou seja, percebes o que quero dizer? Sim, bom, é assim, neste momento, na verdade, as pessoas que estão na prostituição podem passar recibos verdes eu não sei exatamente como, não identificando a prostituição, mas há uma forma de o fazer que não implica a discriminação da atividade. Eu não sei dizer, não sei precisar qual é que é essa linha ou como é que isso se processa, mas sei que é possível. Agora, para além daquilo que nós temos visto em países que regulamentaram que a percentagem de pessoas que escolhe coletar-se e pagar impostos, etc., é muito diminuta, mesmo muito. Porque para além de pagar impostos, quer dizer, as mulheres normalmente têm que pagar o espaço, têm que pagar ao proxeneta, têm que pagar, quer dizer, há toda uma rede que lhes vai retirando dinheiro. Depois a maior parte delas não considera que é uma atividade profissional, consideram que é um momento intermédio das suas vidas para que venha outra coisa a seguir. Ouvimos muitas vezes isso. Eu estou aqui, mas eu vou fazer outra coisa assim que possa, isto é uma coisa só temporária, que acaba depois por não ser pelas imensas dificuldades que encontram em sair, mas a ideia normalmente é de viragem e de uma coisa nova que venha a seguir. E em relação, como eu disse, isto agora, eu diria que a liberdade de iniciativa, não sei qual é o nome, mas de iniciativa empresarial de uma pessoa ou de um pequeno grupo de pessoas não pode sobrepor-se aos direitos humanos mais elementares de todas as outras. No fundo é assim que eu vejo esta questão, que é, para umas pessoas estamos a falar de coisas muito mais elementares e fundamentais do que da liberdade de ter um determinado negócio. Se encarássemos isso apenas como um negócio, eu acho muito difícil fazê-lo, mas para efeito de argumento, digamos assim, se o fizéssemos, desculpa, estava ali a ler o chat. Se o fizéssemos, eu diria que há claramente valores que se sobrepõem aos outros. Porque não se trata, nesse caso então, não se trata de liberdade de autodeterminação sexual, porque não estamos a proibir ninguém de ter sexo com ninguém. Estaríamos a dizer que aquele negócio não é um negócio como os outros, porque para a esmagadora maioria das pessoas é uma forma de opressão. Sim, obrigada. Estas dúvidas minhas eram porque acho que a prostituição não é uma coisa que se vai acabar por ser legal ou não. É como o aborto continua a existir, seja legal ou ilegal, a prostituição é igual. Mas acho ótimo essas iniciativas de inserção laboral, acho que isso é o que se tem que fazer além de educar, né, a todos. Obrigada. Obrigada.
Obrigada a ambas. E pedi agora que as próximas intervenções, eu anotei, não se preocupem, sejam realizadas agora na segunda parte, que é então o debate, e penso que será o melhor espaço para trocarmos ideias e onde, claro, que todos e todas poderão intervir. Voltamos então às 7h10. Não precisam de sair da sala, podem apenas desligar o microfone e a câmara. Muito obrigada. Bem-vindos de volta. Ora, eu penso que estaria para falar primeiro a Margarida, porque ela levantou a mão há pouco. Sim, eu queria perguntar mais sobre o método do estudo que estão a fazer, que eu percebi que acabava em junho, não é? O estudo sobre a prostituição, concretamente em Lisboa, não é? Foi isso que eu percebi. Eu queria perguntar mais sobre a metodologia e sobre efetivamente quem são os responsáveis pelo estudo. Eu não percebi muito bem se era alguma universidade, se era um centro de estudos universitário. Eu não percebi, era isso que eu gostava de saber. Obrigada. Obrigada. Então, o estudo é coordenado pela doutora Maria José da Silveira Núncio, do ISCSP, eu não sei dizer esta palavra, mas, portanto, do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, penso que é assim. A metodologia baseia-se, portanto, em entrevistas semi-estruturadas a mulheres na prostituição, em entrevistas semi-estruturadas a profissionais que trabalham diretamente com estas mulheres e também depois há uma componente de análise de anúncio de jornais e de títulos de notícias. E este primeiro policy paper será brevemente publicado e estará disponível no nosso site. Neste momento no site apenas temos informação sobre a equipa de investigação, os objetivos e a metodologia e outras informações que contextualizam o estudo. Obrigada. O site é o do Exit. Exatamente, sim. Tá bom, obrigada. Vou seguir com atenção porque acho mesmo que fazem falta estudos sobre o assunto, porque efetivamente há muita opinião, mas pouco conhecimento sério sobre a prostituição. E acho que, pelo menos eu, tenho dificuldades em tomar uma posição radical sobre o tema, entre a posição abolicionista ou uma posição mais favorável a uma profissionalização, exatamente porque não tenho conhecimento total de factos, não é? E que nos digam concretamente a situação destas pessoas em situação de prostituição. O único estudo que eu conheço é o da doutora Alexandra Pires, que acho que é da Faculdade do Porto, mas conheço muito poucos estudos científicos, né, com metodologia científica sobre o assunto em Portugal. Já acho mesmo essencial para se poder eventualmente seguir com legislação mais adequada àquilo que seja a realidade em Portugal. Obrigada, fico expectante pelos resultados. Já agora, têm conseguido chegar às vossas fontes no que diz respeito ao trabalho de campo neste tempo Covid? Não deve estar a ser muito fácil. Tem sido realmente difícil. A metodologia utilizada, portanto, é a bola de neve, ou seja, a partir da indicação de uma entrevistada, por exemplo, chegamos a outra, e tem sido feito assim, obviamente com algumas dificuldades devido ao contexto atual, mas temos conseguido, aliás, não eu, a equipa de investigação tem conseguido realizar as entrevistas. E optamos também pelas histórias de vida para conseguirmos perceber o trajeto, quais são os vários fatores que determinam a entrada e também a saída, quais são as experiências de um ponto de vista um bocadinho mais holístico e não só de uma forma um bocadinho mais cirúrgica, que talvez não nos permitisse ter uma noção tão abrangente. Foi essa a opção. Mas sim, em breve vamos publicar este primeiro policy paper, que já tem alguns dos resultados que eu aqui apresentei, também algumas recomendações, e depois o estudo final, quando estiver concluído. Mas é porque eu me toquei agora que você pergunta. Obrigada, Margarida. Eu tô sem espaço. Tranquila. Obrigada. Eu penso que agora estaria a Laura Ferreira.
Não sei se ela ainda... Sim, estou aqui. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Ok, boa. Eu só queria intervir relativamente àquela questão das mulheres que se prostituem porque querem. É assim, nós vivemos numa sociedade patriarcal e as nossas escolhas não são tipo isoladas, elas existem num contexto, existem numa conjetura e esta conjetura lucra com a mercantilização dos nossos corpos e ensina-nos a objetificá-los. Eu acho que ninguém se lembra de se prostituir do nada, quando não há uma coerção económica, esta tal coerção psicológica, desde publicidades machistas a comentários que nós ouvimos, tipo, esta ideia que nos é incutida que a nossa sexualidade é uma coisa que nós podemos separar de nós e vender. E a perspectiva abolicionista também tem este. Só dar os parabéns tipo, à Inês pela exposição que foi de excelente e muito bem talhada, mas a perspectiva abolicionista, para além do combate material, também tem este combate ideológico de tipo, destruir esta cultura pornificada que nos ensina que a nossa sexualidade rende e pode ser mercantilizada. Era só isso, obrigada. E parabéns pela iniciativa. Isso. Sim, sim. Obrigada pelo contributo, Laura. Penso Posso que só agora... dizer, em relação ao que a Laura disse, que concordo absolutamente, e que sem dúvida que também encontramos essa questão, eu não sei, talvez me tenha falhado, porque isto realmente são muitas coisas, mas de mulheres que elas próprias identificam a questão da autoestima, do desejo masculino, de querer agradar ao homem, à ideia que o homem tem do que é do que é o sexo, ou terem a atenção masculina. Tudo isto obviamente é um reflexo da forma como nós somos socializadas, ainda para agradar ao homem e para estar disponível. Por isso, combater o sistema da prostituição, como a Laura disse, é também combater estas ideias e pelo contrário, normalizá-lo é normalizar estas ideias e no fundo não se pode fazer uma coisa sem se fazer a outra. A Beatriz Costa colocou-nos aqui também uma questão no chat. Inês, ela pergunta se a plataforma portuguesa para os direitos das mulheres ou alguma das associações que apoiam as mulheres inseridas na prostituição já teve contacto com algum testemunho de alguma mulher que tenha tentado sair do sistema e encontrar alguma forma de sustento? Se sim, como é que foi essa experiência e quais as alternativas encontradas? Sim, assim, recentemente nós estamos também neste momento a fazer um pequeno documentário sobre o sistema da prostituição e eu pessoalmente recentemente entrevistei uma mulher que é uma sobrevivente do sistema da prostituição, e que neste momento aquilo que ela faz é dar apoio a outras pessoas em situação de prostituição e em situação de sem-abrigo e etc. Portanto, eu penso que as alternativas são várias, também dependendo das competências, da vocação, da vontade das mulheres, mas a inserção profissional é sem dúvida possível, como eu disse, como se mostra pelos casos das mulheres que fazem parte do protocolo da Associação Uninho, também da ERGT. Há muitas opções. Não sei se foi isto, eu estou a ler outra vez a pergunta. Acho que sim, pronto. Já agora surgiu-me também uma questão aqui no decorrer da tua resposta. Portanto, se há alguma formação, talvez potenciada pelo Centro de Emprego, para este tipo de mulheres em específico, que portanto não têm formação profissional, não é? Como tu própria disseste, por ter estado tanto tempo envolvida no sistema da prostituição e que também sabemos que quanto mais a idade avança, menos oportunidades de emprego surgem e então... Não, isso seria uma questão que teria mesmo de ser incluída num programa de saída, obviamente, que fosse focada para estas questões e que tivesse também uma perspectiva feminista, não é? Que compreendesse o tipo de opressão que está aqui em causa, porque obviamente são vulnerabilidades socioeconómicas e etc., mas que tem um fator de opressão masculina sobre as mulheres e os seus corpos que é incontornável. Muitas
muitas mulheres referem também que, quer dizer, o condicionamento que o sistema tem até na sua própria vivência da sexualidade, mesmo depois de saírem do sistema, uh, é muito complicado porque têm dificuldade em relacionar-se com homens, por exemplo, porque entendem que qualquer homem que se aproxime delas poderá ser um homem que potencialmente as queira comprar acesso ao seu corpo, não é? E pelas múltiplas violências a que foram sujeitas como parte da sua vivência no sistema. Achas que, por exemplo, uma educação sexual ou a inserção de uma educação sexual das escolas que nem sequer têm, ou educação sexual não tão virada para um sistema reprodutivo, mas portanto, para toda a complexidade inerente à sexualidade, não é? Da mulher e de desconstruir os papéis de género também poderia beneficiar a posição das mulheres no sistema de forma a diminuir o próprio sistema. Sim, sem dúvida, lá está. A resposta tem de ser, desde logo também nas famílias, por exemplo, para que estas situações de disfuncionalidade dentro das famílias e de pobreza e de violência e etc. não sejam um fator que determine depois a entrada para o sistema da prostituição. Também, e na escola, obviamente, a educação sexual, lá está, feminista, uma educação sexual baseada no consentimento mútuo, no prazer, na igualdade de ambas as partes, ou das partes que estejam envolvidas, e também não só para as raparigas, mas para os rapazes, para que consigam, lá está, olhar a mulher com quem pretendem ter uma relação sexual consentida como sua igual, não é? Com o seu prazer a valer tanto como o prazer dele, com tudo isso. Em vez de incentivarmos a que... Porque neste momento aquilo que temos é a pornografia a servir de educação sexual para muitos jovens. E aquilo que a pornografia tende a ilustrar lá está, a objetificação e a violência sobre as mulheres e os seus corpos. Portanto, isso é sem dúvida super importante. Daí nós também neste projeto focarmos muito mais na juventude, porque é nessa altura também que se consolidam estas perspectivas sobre a sexualidade e sobre a igualdade. Obrigada. A Ana pergunta-nos aqui, diz-nos que ficou curiosa com a questão do papel central do homem que compra o sexo dentro do sistema de prostituição. E ela pergunta se nos grupos de jovens abolicionistas existem homens cis integrados. Desculpa, podes repetir? Não consegui ouvir bem. Sim, a Ana pergunta se dentro dos grupos de jovens abolicionistas existem homens cis integrados. Sim, as formações incluíram jovens rapazes e há também grupos até de homens abolicionistas internacionalmente, por exemplo, encontram no site o movimento Zero Macho, que é um grupo francês de homens abolicionistas e que lutam pela abolição do sistema da prostituição. Portanto, sem dúvida alguma, assim, que é e deve ser uma luta comum. Sim, sem dúvida, até porque os homens normalmente têm esse papel privilegiado de poder conversar com outros homens sobre estas questões e chamar a atenção para estas questões e criar consciência nos outros homens. Tem também essa possibilidade e eu diria essa obrigação também moral no que diz respeito à igualdade entre mulheres e homens. O André, se quiser colocar a questão, está à vontade. E só para acrescentar, isto lá está, no site, não sei quem perguntou, acho que foi a Ana, mas encontra também informação sobre isso, sim. Nós estamos a ouvi-lo bem, André. Há bastante interferência, não sei se será do microfone, talvez. Se quiser escrever, nós podemos sempre ler.
Ainda não. Queria muito ouvir, tenho a certeza que seria muito interessante. E agora, já conseguem? Já, perfeito. Tá bom? Pronto. Antes de mais, muitos parabéns por esta iniciativa. Acho que é extremamente importante estarmos aqui a debater este caso. Eu gostaria de falar da minha questão. Eu, enquanto homem, o que eu posso fazer quais é que são os limites do que eu posso fazer? Eu, acima de tudo, posso não ser cliente. Posso lutar contra isso. Posso dizer dentro do meu grupo de conhecidos, dentro das pessoas que me são próximas, focar a minha opinião acerca da abolição que deve ser a prostituição. Agora, a minha questão, e era mais para a Inês Renda, é onde é que eu posso atuar mais? Ou seja, é-me mais simples a mim atuar no ponto de vista, por exemplo, do sexismo da noite, também foi debatido agora durante a questão aqui destas rodas e dos lares, a não objetivação do corpo feminino perante os meus pares. O que é que eu posso fazer mais para lutar contra a abolição? Ou onde é que podemos lutar mais? Homens que são como eu também, porque lá está, porque apenas não sermos clientes, claro, fazemos a nossa parte, e se cada um não for cliente, eu acredito acima de tudo que se não houvesse clientes não haveria prostituição, e eu mal estaria eliminado aí. Outro ponto sobre a questão da legalização, nós temos o caso da Holanda, que há muito tempo também que a prostituição se tornou legal, e isso não trouxe de alguma forma, eu não digo prestígio, mas qualquer tipo de segurança ou qualquer tipo de bons ventos para a profissão que é a prostituição. Então, daí também o meu legado querer ser a abolição. E outra, nós enquanto pessoas, eu não sei se existem alguns dados acerca disso, mas enquanto pessoas da sociedade que vivemos, e uma vez que o único crime que está associado é o do homicídio, não sei se a Inês tem ou não estes dados, mas quantas denúncias realmente é que existem acerca do homicídio? Quem é que faz estas denúncias? E vou a continuação. Obrigada, André. Bom, em relação ao que fazer, eu acho que diria que, em primeiro lugar, obviamente, ter esta consciência é muito importante, e depois tentar, como o André disse, consciencializar os outros, não de uma forma condescendente, mas abrindo oportunidades para esta reflexão, uma reflexão informada. E eu diria que é isso, e depois também fazer o ativismo que nós aqui fazemos, por exemplo, não só com estas rodas de conversa, mas com vários coletivos, lutar para que existam programas de saída, para a implementação de um modelo que em vez de regulamentar a prostituição, que procura aboli-la, nomeadamente através da criação dos programas de saída e da responsabilização e da criminalização dos compradores de sexo. Portanto, é uma atividade que nos envolve em toda a nossa dimensão, tanto enquanto nas nossas relações pessoais, mas também depois na nossa atividade política e na nossa atividade cívica. Não há um caminho para isto, é um caminho que se está sempre a fazer, por isso é que estamos aqui todas e todos reunidos, e por isso é que se calhar amanhã em conversa falamos disto e aliás na segunda-feira fazemos uma manifestação, e portanto tudo isto se entrecruza. São várias as formas de lutar, mas a primeira é sem dúvida tomar esta consciência, porque a partir do momento em que se enraiza em nós, automaticamente vai se manifestar na nossa forma de estar com os outros e nas nossas conversas e nas nossas atitudes. Em relação à terceira pergunta, em relação ao laticínio, exato, eu não sei, eu penso que não foquei isso infelizmente na apresentação, mas o facto é que, por exemplo... Sim, desculpa? Se quiser, eu tenho aqui a lei. Sim, a questão, eu estava a falar em relação às condenações e etc.
os dados que temos é que são cada vez menos, portanto em 2018 foram 47, desde 2001 que a redução de condenações pelo crime de latrocínio, a redução foi em cerca de 60%. E porquê? Porque pronto, normalmente a polícia tem uma atitude mais reativa, portanto está à espera que, em vez de preventiva, e pronto, e eu penso que se deve muito à indiferença que temos em relação a esta questão. Portanto, é uma coisa que muitas pessoas tendem a achar que é inevitável, portanto é muito ignorado, é invisibilizado. Em relação ao número de acusações não tenho essa informação, mas as condenações também por tráfico também são bastante reduzidas e não refletem a realidade depois vivida e a realidade que as organizações experienciam e as mulheres e pronto, as pessoas com quem contactamos. Desculpa, a minha questão era mais na questão do homicídio, era quem é que fazia esta participação? Quem é que fazia a queixa? Quem é que faz? Se é nomeadamente são as pessoas que trabalham no ramo, se são organizações como a tua que fazem essa queixa, se é o cidadão comum que faz essa queixa. Eu penso, e tenho pena de não conseguir dizer com certeza, mas as organizações podem fazê-lo e já o fizeram e fazem. E eu tenho quase absoluta certeza que qualquer pessoa pode fazer essa queixa. Mas eu também vou confirmar essa informação, mas tenho quase a certeza absoluta que sim. Susana, se quiseres agora dar-nos a tua opinião. Olá, boa tarde. Eu queria agradecer à Inês Renda, estiveste muito bem, nada nervosa, tudo bem, obrigada. Temos que falar mais disto e por isso quero muito agradecer ao Núcleo. Todas estas rodas foram muito diversas, muito abrangentes, não é? Porque em todas temos vários níveis de debate e de discussão, não é? É a pessoa em si mesma, é o machismo que nos atraviesa, é a sociedade, é a nossa cultura, não é? Todas estas rodas tivemos este debate e estes diferentes níveis que fazem que pronto, seja muito difícil chegar a uma conclusão e é bom porque todos ficamos a pensar sobre isto. Agora, penso que todas estas rodas chegan a un punto en común, que es que la falta de igualdad de oportunidades y o capitalismo desmedido face un machismo consecuente, digamos así, ¿no es? Porque si no fuese por la falta de igualdad de oportunidades, no habría personas que se tenían que prostituir obrigadamente, penso eu, ou que não fossem tem que aguentar e atorar maus tratos psicológicos e físicos, e pronto. Bom, nada, é isso. Obrigada. Penso que temos que levar a palavra puta à discussão, porque prostituição penso que parece meio apagado. Temos que falar o que quer dizer isto de ser puta. Pronto, nada, parabéns. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Olha, les deixo uma canção. Não sei se conhecem a Rita, a Maria Rita, que diz: não sou freira, nem sou puta. Não conheço, mas vou ver. Ella la mete no link, espera. Ella la mete no bate-papo para todo o mundo ouvir. Que é muito boa. Quem não conhece, é um prazer. Obrigada. Até já. Sim. Acredito, sim, que tenha sido, no fundo é o tema transversal a todas as conversas, com certeza, sim. Sim, Adriana, força. Obrigada. Olá. Obrigada, pronto, às três Ineses que estão aqui.
pela roda. Pronto, eu gostava de fazer a seguinte pergunta. Dentro do feminismo, este assunto é um assunto que é um bocado polêmico, porque às vezes ouvem-se vozes abolicionistas, não é? Mas também ouvem-se as outras vozes, e isso gera, pronto, algumas disputas, ou de repente parece que há questões de base que, ao fim e ao cabo, todas defendemos que também se questionam, então fica tudo assim. Parece um bocado, sim, confuso. O que eu gostava de saber é se de facto estas duas visões enquanto à prostituição são assim tão extremas. Pronto, acredito que são, ou pelo que eu percebi hoje, chego à conclusão de que são, mas se elas são assim tão extremas, queria perguntar se há alguma possibilidade de as aproximar, ou se há alguma possibilidade de diálogo, ou algum grupo que tenta perceber os dois lados e que de alguma maneira tente chegar a pactos provisórios, porque não acredito que neste momento, não sei se há um pacto total, não é? Eu, às vezes, também penso que é interessante a questão dos pactos provisórios, ou do que a gente pode conseguir aos poucos e depois vamos avançando para outros objetivos. Mas gostava de perceber se há esse ponto intermédio onde várias pessoas que pensam coisas aparentemente diferentes conversam sobre isso para chegar a um acordo, a um ponto. Obrigada. É assim, enquanto uma plataforma que o faça, enquanto eu não conheço, obviamente sei que qualquer grupo feminista, qualquer organização tem esta discussão, tem de ter esta discussão. E isso também, e há grupos que não têm uma posição fixa sobre este assunto. Agora, é complicado encontrar realmente um ponto de acordo, porque, no fundo, o objetivo final é muito diferente. É difícil, porque aquilo que nós procuramos, é realmente uma transformação feminista da sociedade em todos os níveis. E é um objetivo grande, é um grande empreendimento, mas é esse o foco último. O foco último não é tornar qualquer forma de opressão numa opressão menos opressiva, se é que isto faz sentido. Portanto, nunca normalizar ou higienizar ou reduzir os danos daquilo que consideramos que é uma forma de violência. Por isso é difícil encontrar esse ponto. Além disso, como já foi aqui falado, entendemos que isto é fortalecido e também só acontece porque vivemos numa sociedade neoliberal que quer e consegue tornar todas as atividades lucrativas, inclusive os corpos e a intimidade das mulheres, e por isso fundamentalmente não posso, nem eu nem a plataforma, estar de acordo com isso. É uma luta em vários sentidos, é uma luta pelas mulheres, é uma luta por uma sociedade igual em todos os sentidos. E também contra o neocolonialismo, por exemplo, porque neste momento aquilo que nós estamos a fazer é a transportar mulheres de países, por exemplo, de países de África, etc., para a Europa, para aqui elas servirem o lucro dos proxenetas e o desejo sexual dos homens. São tudo, portanto é difícil para mim encontrar um ponto de encontro. E acho que é por isso também que é um assunto tão divisório no movimento feminista. E nós trouxemos aqui, muitos deles já foram tocados e discutidos, mas nós temos aqui algumas questões e acho que esta pode ir ao encontro do que a Diana esteve a dizer, porque
Na Holanda, portanto, onde a prostituição é legal, como ainda já nos trouxe aqui o exemplo, não é? Portanto, no caso do distrito, do Red Light, e, portanto, o debate sobre a prostituição conseguiu unir a direita cristã, católica, e a esquerda feminista. Então nós, quando estávamos a debater este assunto internamente no núcleo, perguntávamos se este assunto não poderia unir também, como a Diana estava a dizer, as duas perspectivas. E claro, temos em atenção claro, todas as questões que a Inês estava a falar, de que de facto não podemos normalizar qualquer tipo de opressão, mas nós penso que na nossa discussão focámos mais na questão de que pensamos que ambas as perspectivas têm como objetivo, portanto, intenção ideal, sempre o bem-estar da mulher, não é? Portanto, oferecer ou proporcionar à mulher uma melhores condições de vida, melhor qualidade de vida. E então por isso é que nós portanto, também nos surgiu a questão de será possível um concílio das duas perspectivas, mas penso que será ainda uma questão que ficará talvez no ar para cada um de nós também refletir individualmente, não é? Penso que a Ana gostava de colocar uma questão, força. Sim, praticamente queria dizer o mesmo que tu, Inês. Pelo que percebi, a Inês disse que as duas visões, tanto a abolição como a legalização, o objetivo é diferente. E eu não concordo com isso. Para mim, os objetivos são os mesmos, vocês procuram o mesmo, ou são as duas visões são feministas, as duas visões procuram a igualdade e o bem-estar da mulher, só que a procuram de uma forma diferente e pensam que podem chegar até lá de uma forma diferente, mas penso que o fim é o mesmo. Não sei. Sim, eu não estava com isto a duvidar da intenção, é mais como os meios são realmente diferentes, os fins concretos, ou seja, a realidade concreta com que nos deparamos no final é diferente, ainda que as motivações no fundo, para alcançarmos direitos para as mulheres, para a liberdade, para a segurança, o objeto, ou seja, o princípio moral por trás disto, ou ético, pode ser idêntico, mas como os meios são tão distintos e a realidade concreta no final também é tão distinta, não consigo, é por isso que disse que é difícil encontrar um ponto de acordo, porque a partir do momento em que, por exemplo, podemos concordar que queremos direitos e queremos o fim da violência, mas depois toda a conversa a partir daí é diferente. Entendes? Então é mais isso que eu quero dizer. O início da conversa pode ser igual, mas depois todo o decorrer da conversa é diferente. Era isso que eu queria dizer. Mas também, não sei, é a minha experiência, não sei se é só mesmo a minha opinião. Nós também podemos levantar aqui alguns pontos que se calhar já passaram pela conversa, mas podemos ainda se calhar aprofundar mais a questão do abuso sexual, porque me parece que na legislação portuguesa não há um contorno definido e não há uma realmente ou às vezes é difícil definir o que é o abuso sexual no meio da prostituição, não é? E muitas vezes sinto também que as trabalhadoras do sexo são descredibilizadas, as vítimas são descredibilizadas. E portanto gostaria de perguntar à Inês se ela já trabalhou ou já teve contacto com alguma mulher que tenha sido de alguma forma violentada ou que conheça assim algum caso e como é que o processo legal depois flui a partir
por aí? Bem, nós da plataforma nós não prestamos apoio direto a pessoas que estejam em situação de prostituição. Eu tenho contacto com outras organizações que o fazem e pontualmente também com sobreviventes, como por exemplo, como eu disse, ainda recentemente falei com uma, entrevistei-a. Eu não sei, eu diria que no caso da prostituição, o abuso sexual acaba por ser inevitável a certa altura, como nós vimos pelas estatísticas que eu também mostrei e pelas histórias de vida das mulheres. E naturalmente mais normalizado, porque fazendo parte, entre aspas, da atividade, não é? E eu, portanto, não sei muito bem como é que é de responder. Não acompanho nenhum caso em tribunal de uma mulher que esteja na prostituição que tenha feito essa denúncia, porque é uma coisa bastante normalizada no sistema da prostituição. Portanto, e é muito complicado até percebermos o que é realmente aqui abuso sexual, porque estamos a falar de pessoas que sem a coerção do dinheiro não realizariam aquela atividade. Ou seja, e nós temos é que falar, se calhar, o que é o consentimento, não é? Para podermos também perceber o que é o abuso. Da minha perspectiva, quando há dinheiro envolvido e quando há claramente uma assimetria de poder entre as duas partes, nomeadamente porque uma das partes está a fazer o que faz por necessidade das necessidades mais básicas de alimentação, de habitação, de sobrevivência, não acredito que estejamos perante uma situação em que haja consentimento livre. Consentimento não é só dizer que sim, é realmente perceber em que situação é que a pessoa diz que sim, quando pode dizer sim, não é? Por isso eu não consigo, é difícil sequer, às vezes é difícil isolar onde é que está, isolar abuso sexual, porque penso que é um abuso no geral. Esta é a perspectiva. Além de que naturalmente nem as próprias mulheres se sentem empoderadas para isso, não é? Não sei se te expressei um bocadinho, mas pronto, era isso. Não, acho que tocaste aí num ponto muito fundamental, que é o que é o consentimento, não é? E se calhar a necessidade de desconstruir todo o pensamento social à volta dele, que é muito machista ainda, não é? E tão típico do sistema patriarcal. A Indira tem a mão levantada, acho que. Oi, Inês. Olá. São três, portanto, olá novamente. É para cada uma. Bom, boa noite. Eu não vou ligar a minha câmera porque eu tenho tido alguns problemas com o meu Zoom e eu tenho medo que caia, então prefiro só ter voz, não ter imagem. Às vezes acontece. Eu agradeço muito a Inês por estar aqui, por ter a disponibilidade para falar sobre um tema tão sensível como esse. Não devia ser, porque eu acho que no fim do dia, esse tabu, essa sensibilidade que se cria em torno deste tema faz com que não se consiga trabalhar sobre ele com clareza, e que fica mais uma vez claro que até quando nós temos que falar das nossas dores, temos que maquiar a maneira como falamos sobre ela, e aí acaba por mais uma vez limitar a nossa liberdade. É sobre isso que estamos a falar também. É sobre essa liberdade de eu ser, de eu estar, de eu querer, de eu fazer. Então eu fico muito, muito preocupada quando nós estamos quando aparentemente se divulga essa estrutura em que estamos em extremos diferentes, em que uma puxa por um lado porque entende que não devemos legalizar e a outra puxa por outro lado porque entende que devemos legalizar, quando no fim do dia o que efetivamente estamos a falar é sobre sermos, estarmos, e roubam-nos tanto isso que nos colocam em situações extremas, onde nós deixamos de olhar
para o outro lado da corda ou da barricada, tendo consciência que deste lado da barricada está uma mulher ferida, agudizando a necessidade de ser e de se colocar como tal, e do outro lado uma mulher igual. Porque é sobre isso. É sobre eu ser como você, Inês. É sobre eu ter essa liberdade. Claro que, às vezes, os caminhos que usamos para chegar em determinados lugares, eles são muito turbulentos. E quando eles são muito turbulentos, eles falam sobre mim, porque sou eu que falo sobre ele. Não é você. Mas se calhar se eu parar e te ouvir, eu vou entender que existe também muito ruído sobre o lugar onde tu vens. E é muito sobre isso. Então, quando nós falamos nessa perspectiva de existir essa... Lá no fundo, é o que eu creio. Eu posso estar muito e redondamente enganada, mas eu costumo pensar que se eu penso na mulher como um corpo, como um ser humano, eu não consigo cogitar a possibilidade de existir cabeça, tronco e membros inferiores e superiores, e eles não funcionarem interligados, apesar de que a vida e a biologia têm nos mostrado que há pessoas que trabalham só com uma perna, só com um braço, mas nós sabemos que elas, mesmo a trabalhar nisso, estão na limitação. Elas estão limitadas naquele contexto, porque em condições normais, elas deviam funcionar de forma íntegra, uma cabeça, um tronco e a parte inferior, as pernas, no caso. Isso é para dizer que eu penso que, lá no fundo, se sentarmos, se tranquilamente pudermos falar, porque agora é impossível. As razões que nos colocam na luta, que nos empurram para o meio da questão, elas nos impedem de ter isso. E eu acho que a Susana disse muito bem. Enquanto o capitalismo for o motor, enquanto a falta de igualdade for o motor, por muito que queremos ou que queiramos ter uma resposta, aquilo que nos torna diferente, aquilo que nos agudiza, continua aí. Então, se calhar é importante batermos nessas políticas públicas que não integram mulheres, nessas políticas públicas que não me dão um emprego, nessas políticas públicas que não falam sobre igualdade, que não falam sobre gênero, nessas políticas públicas que não levam à escola a educação sexual, porque a educação sexual é muito mais do que a escola parece e quer nos fazer parecer. Ora, se calhar é importante nós ligarmos nas nossas energias e irmos bater lá, no cimo da questão, porque a questão tem um cimo. Se nós vamos litigar aqui no meio, se calhar vamos sair tão feridas e o cimo vai continuar igual. É uma luta que eu vou perder, porque se calhar não vou viver tempo suficiente para ver acontecer aquilo que me trouxe naquela luta, e a Inês, mas o cimo está lá, porque o cimo continua a distribuir. O cimo é aquele que, nos países de maior poder econômico, fomenta essas estruturas para o tráfico de mulheres. É aquela que no país de normas, de leis, estimula que se cria um sistema em que essas mulheres que vêm de outros lugares escravizadas entram. E as estruturas conhecem. Se falamos do modelo nórdico, vamos encontrar no modelo nórdico as fragilidades próprias daquele modelo que vitalmente vão sempre escoar naquela posição daquela mulher que vem escravizada. Se falarmos de uma liberdade, vamos olhar para uma Holanda que de liberdade não teve nada, é fictícia a perspectiva, ou seja, no cerne disso tudo está uma mulher ferida. Uma mulher que, desconfiada, prefere acreditar que se ela tiver o poder na mão vai fazer melhor. Outra mulher que do outro lado, desconfiada, entende que alguém tem que lutar por ela. No cerne dessa questão está o meu corpo, está a minha falta de liberdade, está a imposição deles sobre mim. Então, eu acho que também é muito sobre isso. Eu acho que é muito frutífero nós discutirmos isso, cada vez mais, cada vez com gente mais nova, introduzindo também muitos homens nessa discussão, porque é importante também, porque hoje há muitos homens que têm consciência sobre as coisas e que também estão aí disponíveis para ajudar e fortificar as nossas lutas, mas pensar nisso assim, porque eu penso no feminismo de forma plural. O feminismo ele é tão bom que ele para o tempo para trabalhar o machismo tóxico. O feminismo ele é tão bom que ele para pensar na mulher trans. O feminismo é tão bom que ele passa na LGBT. Ou seja, não existe uma luta
onde eu estou sozinha e não paro para partilhar a minha luta e a minha dor com os outros. É assim que eu penso em todas as discussões que colocam o corpo da mulher no cerne da questão. Boa noite. Eu vou ficar aqui a ouvir, vai ser maravilhoso. Um beijinho. Obrigada, obrigada, Indira. Sim, pois de facto são. Bom, nem sei. Eu acho que estes espaços são muito importantes, precisamente porque aqui estamos a debater a questão com ouvidos e olhos abertos, e eu acho que tem que haver esta disponibilidade para entrar nos vários espaços de reflexão e partilhar ideias e aprender e refletir. E de facto não há modelos perfeitos, ninguém tem uma solução que amanhã possamos implementar e que resolva nenhum dos problemas que afetam as mulheres. São caminhos e debatemos esses caminhos e sim, e essencialmente temos de mudar comportamentos e hábitos que estão nas nossas culturas, que estão nas nossas casas, que estão nas nossas escolas e, portanto, obviamente o trabalho de fundo, o trabalho a longo prazo, a maratona é essa. E depois, mas depois também nos importa, obviamente, a vida concreta das mulheres. E essas vidas também têm de ter alternativas e caminhos próprios para a liberdade, porque todas elas contam. Temos que pensar sempre a curto e a longo prazo e a médio. Por isso se faz uma luta pela transformação da sociedade, ao mesmo tempo que não se pode esquecer as pessoas que compõem essa sociedade neste momento presente. E tem que sempre fazer um equilíbrio que por vezes é difícil entre uma coisa e outra. E pronto, e depois também temos de agir, e agindo também é que se percebe onde é que se erra e onde é que não se erra. E pronto, eu diria que é isso. Temos aqui, obrigada Indira, antes de mais, pela excelente partilha também. E a Margarida levanta aqui outra questão, que é acerca da venda de sexo pela internet, e pergunta se também entrará neste conjunto, no mesmo pacote da prostituição, ou se há uma distinção. Aquilo que muitas vezes acontece e cada vez mais é que a prostituição recorre à internet para acontecer. Portanto, é cada vez mais frequente, também aos jornais, como todas e todos já vimos, e a internet, sim, sem dúvida alguma, publicitar anúncios na internet, e essas plataformas também lucram muito com a publicação desses anúncios. Pronto, são espaços pagos também na internet, sim. Nada. Muito obrigada. Olha, então se calhar, para finalizar... a Susana tem uma questão, claro que sim. Força, Susana. Sorry, fue por causa de esta pregunta, porque cuando estaba con o Pablo, agora Pablo se fue, mas estaba con o Pablo cuando a Inés falaba y nos estábamos a debatir sobre lo que Inés decía, y una de las cosas que falábamos é como esta cultura machista nos leva à prostituição. E a prostituição não só na rua, não só como trabalho, não é? Quantas mulheres que são casadas, quer dizer que estão em pareja, não têm sexo por prazer, por encontro, sino para, tipo, pronto, se fazes o que eu quero, eu faço sexo, senão não. Pronto, nada, só isso. Quero dizer, na prostituição tem muita coisa que se le diga, e quero dizer como nós nos vamos conformando mulheres na nossa cabeça, também está conformado por aquilo que absorvemos da sociedade, não é? Por isso me preocupa muito estes canais, estes programas de televisão horrorosos. O outro dia estava vendo
estava assim, fazendo zapping, e tipo, e era uma... Eu não vi o programa todo, mas era como que um rapaz ia e escolhia uma das gajas, havia 3 ou 4, tipo, a sério, era mesmo um naco de carne. Pois, sim. Tipo, eu não sei se logo iam a ter sexo ou não. Mas quero dizer, isto é muito complexo y es como la mujer se posiciona en su lugar. La prostitución nunca, la prostitución, un comercio de sexualidad como comercio de todo. Nos vendemos comida, vendemos sexo, eso nunca va a acabar. La cuestión es cómo nos lutamos por mejores condiciones de vida y de igualdad y de libertad para todos. Porque, olha, há uma série que mostra muito bem, que é Sete Palmos de Terra, como os jovens homossexuais às vezes se prostituem por la mesma autoagressão que lhes generava. Pronto, estamos a falar de uma série dos anos 90, Sete Palmos de Terra. Adriana, lembras-te? E pronto, e mostrava como os jovens homossexuais, tipo, por a não aceitação da sua condição na sua família, na sua comunidade, fazia com que eles, em lugar de ter um relacionamento normal, se prostituíssem ou se autoagredissem. Isto é muito complexo mesmo. E nenhuma destas coisas que nós estivemos em debate esta semana vai acabar. Não vai acabar que alguém te dê um estalo porque não pensa como tu. Acabar, no fim, não. Isso, mas pronto, vai haver uma... Se nós lutamos e continuamos a lutar, vai haver uma mudança em como as novas gerações vão a ver estas situações e cada vez vão a ser mais isoladas. E por isso que lutamos. Força. Desculpem, já falei a mais. Não, obrigada, Susana. Pois, eu diria só que é verdade que há essa glamorização da objetificação das mulheres nos mídias, nas séries, e acho muito interessante essa questão das mulheres num casamento, ou em várias situações em que lá está esta questão premente do que é o consentimento e das várias pressões a que estamos sujeitas, pressões económicas, pressões afetivas, do qual é o nosso papel, não é? Por exemplo, numa relação amorosa temos de fazer qualquer coisa porque faz parte daquilo que é suposto, ou então porque se não fizermos acontece alguma coisa. Bom, tudo isto está intrinsecamente ligado. Como eu disse, eu acho que o sistema da prostituição acaba por ser uma manifestação, se calhar mais evidente e mais, em muitas formas mais violenta até, daquilo que se passa em muitos outros domínios. E que tem a ver com isto, no fundo nós não temos liberdade ainda para ser e estar e sem essas pressões todas. Muito obrigada a ambas. Só deixar aqui um apontamento que ainda falávamos no outro dia, de que nós individualmente também podemos ser responsáveis do nosso consumo, não é? Quer seja ele pornografia, quer seja ele de séries, de filmes, e não perpetuar, portanto, estes ideais numa sociedade realmente machista e patriarcal. Talvez agora finalizar com 2 aspectos particulares, porque nós consideramos que feminismo é portanto, igualdade de direitos para todos, e portanto uma recusa também pela não binarização, não é? E portanto queremos trazer 2 aspectos aqui, talvez deixar um pouco para reflexão pessoal, que acabam por sair talvez da norma, mas que acontecem e portanto que também se calhar merecem a nossa atenção e que merecem que nós nos debatamos com eles. Então são eles a questão da prostituição nos grupos cada vez mais jovens, portanto, pelo aumento das propinas e das rendas das casas, os jovens sentirem cada vez mais necessidade de se prostituir
por considerarem a prostituição uma fonte de rendimento fácil. Esta notícia do Jornal de Notícias é referente aos estudantes de medicina britânicos e diz que 1 em cada 10 estudantes de medicina assegura conhecer alguém que exerce prostituição para pagar a universidade, e 1 em cada 20, de facto, recorre à prostituição ou já recorreu na vida dele para pagar os estudos. E temos aqui outra também, que foi mesmo que a Susana estava a falar, que este é o caso de um rapaz, portanto, que também acontece no caso de pessoas homossexuais, e este rapaz também, não por ser homossexual, mas por necessidade de pagar os estudos, lá está, também precisou de se prostituir, e ele diz que só fez isso quando realmente precisou e que não, claro que não foi algo que se orgulhou. E depois, por último, a questão da prostituição das pessoas trans e de toda a problemática e discriminação também inerente a isto. Deixei no chat este vídeo que eu acho que toca aqui pontos muito interessantes. Talvez depois, se tiverem interesse para verem em casa, penso que será muito interessante. Olha, não sei se mais alguém... Eu queria só dizer uma coisa, Inês, que já fui confirmar por causa da pergunta do André, e de facto é um crime público, portanto qualquer pessoa pode fazer queixa em relação ao lenocínio. Só para confirmar, porque não tinha não tinha dado a informação, não sei se ele ainda está aqui, mas de qualquer forma fica gravado. Gostaríamos de agradecer também a todos e todas presentes, em especial à Inês, claro, que nos facilitou aqui, portanto, uma partilha de conhecimento incrível e portanto, trazer ao debate ideias muito, muito relevantes e muito importantes. E lá está, é cada vez mais urgente termos este espaço de debate para mudança de mentalidades e esperemos também de paradigmas. E portanto, agradecer muito. E agradecer também a Inês Rolinha, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa, que permitiu que as nossas rodas fossem mais inclusivas. E claro, a todos vós, por participarem e por contribuírem ainda mais para uma conversa muito rica. E obviamente, todos os homens, porque achamos que, claro, que talvez se os homens tivessem o respeito pela mulher, talvez não houvesse violência machista, não é verdade? Então, um grande obrigado a todos os homens que estão aqui hoje connosco. Vamos deixar relembramos só que vamos deixar esta gravação no nosso canal de YouTube, e a Inês também depois pode me enviar o PowerPoint, eu faço vocês chegar via e-mail. Sim, obrigada.